E o Clube do Remo está se preparando para o seu próximo combate contra a equipe do Criciúma. Jogo importante, o jogo em que só a vitória interessa para o Clube do Remo. Além disso, também o Leão vai ter a volta de um meia atacante importante, que pode ajudar o Remo na campanha e ajudar o Remo a conquistar essa vitória nesse jogo da próxima quinta-feira. E Antônio Oliveira, como é que tá? O prestígio dele tá grande, tá pequeno? Bora falar sobre isso aqui nesse vídeo, aqui no canal RS Live Esportes, mas antes eu peço pra você aquele apoio. Que você se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, compartilhe o vídeo e não perca os nossos conteúdos, porque isso é importante para que a gente continue aqui sempre fazendo conteúdo para você, fazendo sempre esses vídeos, trazendo as informações do Clube do Remo aqui no canal RS Live Esportes. Agora volta com as imagens do treino do Leão. Treino esse que foi comandado por Antônio Oliveira e vai ser assim pelo menos até a próxima quinta-feira. O que a gente sabe, o que a gente tem de informação nesse momento é que Marcos Braz, o executivo de futebol do Clube do Remo, tem bancado a permanência do treinador português sob o comando técnico do Leão Azul. Não tem nenhuma perspectiva até então de mudanças no cargo, então segue Antônio Oliveira e Antônio Oliveira tem que bater cabeça, tem que pensar aí no esquema tático do Clube do Remo para o jogo contra o Coritiba. Inclusive, falando sobre o esquema tático, ele vai voltar, ele vai ganhar, melhor dizendo, a volta do Dodô. O Dodô é que voltou aos treinos hoje, depois de um período se recuperando de lesão. Ele volta aos trabalhos e ele pode ser opção para o técnico Antônio Oliveira nessa partida contra a equipe do Criciúma. E ele precisa, claro, ele precisa de opção para tentar variar, para tentar encaixar alguma coisa, né? Porque do jeito que tá, realmente fica muito difícil. Agora resta saber se o Dodô vai encaixar naquilo tudo que o Antônio Oliveira quer. E voltando a falar do Antônio Oliveira, existiu ali aquela expectativa de que pudesse haver mudança no comando técnico logo após o jogo contra o Coritiba, né, depois do empate em 0-0, mas afinal de contas o que tivemos foi somente aquela cortina de fumaça, que foi justamente para proteger o técnico Antônio Oliveira. Se isso vai dar certo para o jogo de quinta, a gente não sabe, né? Infelizmente a gente não sabe. Mas fizeram uma bela cortina de fumaça, aquela cortina ali para encobrir toda e qualquer tipo de crítica em cima do treinador português e que houvesse uma crítica, no meu ver, equivocada para cima da arbitragem, porque no meu ponto de vista o VAR acertou em todos os lances ali naquele jogo. É claro que nem sempre acerta, evidente, mas naquele jogo, na minha opinião, o VAR foi assertivo nas decisões que tomou ali para auxiliar a decisão dentro de campo. E agora o foco do Clube do Remo é o jogo contra o Criciúma e olha, não será um jogo fácil, hein? Não será um jogo fácil. O Criciúma está neste momento na 4ª posição da Série B do Campeonato Brasileiro, está dentro do G4. Nos últimos 5 jogos, teve uma derrota, um empate e 3 vitórias. E tá embaladíssimo na tabela. E o Remo tá na 6ª posição com 35 pontos. Ainda tá generosa essa tabela pro Clube do Remo, né? Só não pode ficar dando margem pra sorte toda hora. Tem que ganhar aí pros 38 pontos e torcer para conseguir ficar pelo menos ali na 4ª posição. E a oportunidade que o Remo tem agora é nessa partida contra a equipe do Criciúma, né? Afinal de contas, o jogo pode marcar a volta do Clube do Remo ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Só não pode desperdiçar essa chance. Volta a imagem aqui para mim. Agora a gente vai falar sobre ingressos. Os ingressos para essa partida já estão sendo vendidos. O ingresso de arquibancada custando R$40 e o ingresso de cadeira custando R$80. Dá para você comprar nas lojas oficiais do Clube do Remo e também num site que está disponível dentro do site do Clube do Remo. É claro que a torcida tá na bronca, é claro que a torcida tá ali chateada, né, com essa situação, mas acho que não tem que ficar assim não.
Eu acho que a oportunidade tá aí na frente. É aquela situação que eu sempre falo aqui, né? A oportunidade, ela passa uma vez, ela pode passar duas, pode passar três, só que não pode desperdiçar a oportunidade. Se a oportunidade passar e não aproveitar, aí realmente fica muito complicado. Então eu acredito que o Remo pode fazer um jogo interessante, pode fazer um jogo bom, né? E espantar toda essa situação, toda essa má fase, toda essa sequência não muito boa, né? Porque afinal de contas, o Remo nesse momento, desses últimos 5 jogos, tem apenas uma vitória. Tem uma vitória, uma derrota e 3 empates. Então, precisa ter aí essa vontade de vencer para poder conquistar esse resultado positivo. Vai ter a volta do Pedro Rocha, né, também para a equipe, né? O Pedro Rocha, que estava cumprindo suspensão pelo 3º cartão amarelo no jogo contra o Coritiba, ele volta para esse jogo contra o Criciúma. Pode ser uma arma importante aí para conquistar esses 3 pontos. Mas e aí, torcedor azulino? Apesar dos pesares, dá para confiar num resultado positivo? Tem que acreditar. Não tem jeito, tem que acreditar e buscar esses 3 pontos tão fundamentais para a campanha do Leão Azul. Se inscreva aqui no canal, deixa o like no vídeo, ativa o sininho das notificações, coloca teu comentário também e não perca os nossos conteúdos do canal RS Live Esportes, porque isso ajuda demais ao canal crescer cada vez mais aqui no YouTube. Vamos chegar nessa marca de 45 mil, eu dependo muito de você. Muito obrigado, valeu, tamo junto e até a próxima!